Fala galera, sejam todos bem-vindos. Hoje um vídeo um tanto quanto diferente, você pode ver aqui que tá o canal Nova Renda ali, que é o David que tá com ele, né. Aqui tem o Maicon também que é um integrante ali da comunidade, também é um dos donos, né, junto com o David, comigo e com o Maicon, né. E esse é um vídeo um tanto quanto diferente, a gente vai passar uma análise para vocês de por onde que a gente deve começar, quanto que a gente precisa ter para começar, e também vamos dar uma estudada no Bitcoin e vamos mostrar um pouco do portfólio completo que eu tenho, né, todos os meus investimentos. Também vamos escutar um pouco aí da mentoria da galera aí, seja do Maicon, seja do David. Então, vai ter muito conteúdo bom aqui que vocês podem ficar de olho aí, se quiser dar uma aprofundada a mais aí também fica a dica para estar entrando na nossa comunidade e podendo pegar o conteúdo mais completo, beleza? Então, a partir de agora o David vai dar continuidade aí, e valeu, rapaziada. Fala pessoal, como é que vocês estão? Agradecer aí primeiro aí pelos 2.600 seguidores aqui, né, no Instagram aqui do Nova Renda, né? Galera do YouTube também. Agradecer pelos 59 inscritos aí, né? Quem quiser tá seguindo no Instagram lá também, e o pessoal do Instagram quiser tá dando uma força lá no canal também. Bom, e hoje vamos começar aqui tirando algumas dúvidas aqui, né, do pessoal, trazer algumas perguntas aqui, né? A gente tá aqui com o Beto, né, e com o Michael, né, que são aí um dos pilares da comunidade Nova Renda. E eu vou estar fazendo algumas perguntas para eles aqui, né? Então a gente pode começar aí com o Beto, né? E daí o Michael também pode estar falando a opinião dele aqui, né? Bom, então aqui a nossa primeira pergunta né? É, por onde começar, né? Então, o cara que está começando hoje do zero, né? Que ele não entende nada de mercado, né? Por onde que ele deve começar, né? Porque hoje, né, tipo, temos aí várias áreas para investir, né? Tanto em cripto quanto em mercado de ações, quanto em investimentos físicos, né? Mas aí o que que o cara tem que fazer? Por onde que ele deve começar aí? Queria saber a opinião do Beto aí. Então, rapaziada, por onde o cara deve começar? Quem começa, assim, sabe que, a gente erra bastante no começo e o principal foco é que você tem que saber que tipo de investidor você é, né. Se você é um cara mais arrojado, se você está disposto a correr mais risco, se você é um cara que não quer perder tanto dinheiro, ou se você é um cara que é all-in, né, não tá nem aí pra nada, você só quer lucro. E não liga pra volatilidade, não liga para o quanto que você tá disposto a perder. Então, o primeiro ponto é você descobrir que tipo de pessoa você é. Por exemplo, você é um cara que não gosta de perder tanto, o certo é renda fixa, né, você não perde muito, você deposita ali o ideal é você depositar 10% da tua renda, né, 20% da tua renda mensal ali, e depositando ali, todo mês, durante 20, 30 anos, você vai ter um baita retorno, você vai se aposentar aí com seus 6, 7 mil reais por mês para mais, e você vai ficar rico de qualquer jeito, né, porque o fator principal é o tempo. Então, o que que acontece? O teu aporte é importante também, mas o que conta mais é o tempo. Você tem que só procurar todo ano, aumentar os aportes, né, pra combater a inflação junto ali, né. Então, por exemplo, no final do ano, você estava aportando R$ 200, daí teve o aumento de 5%, você tem que no outro ano colocar os 200 mais 5% em cima, e fazer isso todo ano, que daqui a alguns anos você vai ficar bem rico. Aí se você é um cara que é mais arrojado, que você quer correr risco, mas também não quer perder tanto, eu diria que o certo é você ir para o mercado de fundo imobiliário, né, que daí ali você já recebe um dinheiro de volta, você recebe um aluguel, isso te dá uma sensação de vitória, você vê teu patrimônio crescendo, porque o fundo imobiliário ele desperta isso na pessoa, né. Às vezes você fica mais, como que eu posso te dizer, mais aflito por ter o dinheiro guardado ali na caixinha ou num cofrinho, e você sabe que se você tirar ali, te prejudica, né. Aí com os fundos imobiliários você recebe todo mês ali, um pingando ali, né, um pouquinho todo mês, mas esse pouquinho tem a tendência a crescer, né, mesma coisa. Você fazendo isso durante 20, 15 anos aí, você vai ficar, nossa, recebendo aluguel, assim, de 4, 5 mil aí fácil. O que importa também é o tempo, escolher bons ativos para tua carteira, né, e continuar, o que mantém isso daí é a constância, você fazer isso sempre, procurar fazer sempre isso. E daí tem aquele que é o all-in, né, é o cara que não liga para volatilidade, é o cara que sabe o que ele quer e ele vai atrás de lucro, que daí eu diria que é as criptomoedas, né. Mas o cara que investe em criptomoedas, ou seja, o cara que faz
pool, o cara que compra faz hold, faz alavancagem, eu acredito que o cara tem que ser um cara tem que ter mais conhecimento do que ele está fazendo, porque ali você pode comprar uma cripto aí, sei lá, uma altcoin aí, um Shiba da vida aí e nunca mais ganhar dinheiro, uma XRP, né, dizem que vai que subir, mas nunca sobe. Então, você tem que saber onde que você está investindo teu dinheiro. Eu diria que criptomoeda é um setor onde o cara tem que ter mais noção do que ele está fazendo, né. Eu acho que é assim, pelo menos. Mas, hoje hoje, eu digo na minha opinião, assim, pelo que eu vi, eu comecei a comprar Bitcoin quando ele estava $123.000. Eu comprei no topo do topo. Comprava Ethereum a 4.700 e achava barato. Então, eu comecei no reverso, mano, eu comecei comprando caro e hoje tô comprando barato. Então, o que eu digo pra vocês, assim, não me arrependi, né, tá ali, eu não perdi nada, tá ali. Só que o cara da cripto, você tem que ter um cara que tem que ter mais noção, tem que entrar no TradingView, tem que colocar o RSI sobrevendido no gráfico de 4 horas. Você tem que sempre procurar comprar no melhor preço. Porque se eu via 123.000 uma vez o Bitcoin, ele vai voltar para isso, né. Eu não sou louco, ele vai voltar. Isso é uma coisa que pode demorar 5, pode demorar 2, 3 anos, mas vai subir de novo. E quando ele sobe, ele paga mais, pode ter certeza. Então, eu diria assim, o cara deve começar por aonde? Primeiro, procurar que tipo de perfil você tem. Segundo, o quanto de risco você deve correr. E terceiro, quanto que você deve aportar. E seguindo esses 3 passos aí, eu faria uma carteira diversificada já. Só que o problema do começo é você não diversificar tanto. Eu diria para a pessoa começar com renda fixa e com fundos imobiliários. E aos poucos, conforme ele vai pegando conhecimento, ele procurar ali colocar umas ações no meio e criptomoeda. Mas isso eu diria no começo. Aí quando ele tiver lá uns 3, 2 anos ali, que ele tiver mais noção do que ele está fazendo, ter um patrimônio já legal ali de uns 25.000, né, investindo pouquinho, eu acho que daí dá para o cara começar a colocar uma gordurinha a mais nas criptomoeda, né. Porque é aquilo ali que vai alavancar de vez o patrimônio dele, né. Aquilo dali que vai fazer ele multiplicar ali uns 10, 20 vezes o patrimônio dele. Só que é aquilo, é o conhecimento, você tem que ter noção do que está fazendo, tem que ter segurança, tem que saber que tem o risco de você não vai perder teu dinheiro, mas você vai ver 80, 70, 60% indo assim, liquidando, né. Você vai ter que ter essa noção, é a volatilidade sempre. Então, você tem que ter estômago, né. Você não pode comprar agora o Bitcoin a 59, 60.000 e quando ele tiver 40 você vender, cara, tá louco? Você tem que esperar pelo menos ele bater os 100, daí você vende, pega 40% ali de lucro em cima. Então, uma coisa que eu digo é, tem que ter paciência, tem que ter noção e tem que saber o que tá fazendo. Essa é a minha opinião, né. Deixar para o Michael aí falar o que que ele acha agora também aí. Vai lá, Maicão. Aí, o Maicão aí, quero ver a opinião do Maicão aí, Maicão. O cara aí que tá começando hoje aí, do zero, né? Por onde que você acha aí que ele deve, que ele deve começar aí? Fala, rapaziada. Muito prazer estar aqui com essa equipe maravilhosa aí, que é o Beto, o David. Eu tenho a minha opinião, vou dar minha opinião como minha experiência e é o que eu faria lá atrás, né? E lá atrás eu comecei a estudar muito investimento. Estudava investimento, estudava investimento. Só que tinha um grande porém, um grande problema. Tá chegando um pedido aqui, mas já faz um barulho. Tinha um grande porém. Eu não ganhava dinheiro. Aí, do que adianta você ter o conhecimento de investimentos, mas você não ter da onde tirar o dinheiro para você investir? Então, eu começaria da seguinte forma: eu procuraria um grupo, né, seleto, um grupo que conheça de investimentos, especialistas aí, para te acompanhar, para você fazer esse estudo, porque você precisa focar em quê? Em ganhar mais para você poder aportar mais. Não adianta você saber muito de investimentos se você, né, não tem dinheiro para aportar. É o que eu sofri lá atrás. Eu estudei muito investimento, mas eu não tinha dinheiro para aportar. Eu procuraria um grupo para estar me acompanhando, para fazer os estudos por mim, enquanto eu focaria em outra coisa para ganhar esse dinheiro. Eu faria isso. Começaria aí nas rendas aí de fundos imobiliários, ações, né, com o apoio do pessoal que entende de verdade do mercado, né, que vai estar ali te auxiliando, você comprar nos melhores pontos e assim você começar a prover uma renda, que é o nome aí do canal Nova Renda, né?
você prover uma renda através dos aluguéis, das ações e assim por diante. Eu focaria nisso, procurar o pessoal que entende para fazer um acompanhamento, que tem tempo para estar estudando o mercado e focar em ganhar dinheiro para poder aportar mais e focar nos ativos assim mais seguros, né, no começo e depois diversificar aí num leque em criptomoedas, em pools, em ações e assim por diante. Aí sim, o Marcão aí trazendo a visão dele aí também, né, sobre como começar do zero aí, né, no mundo dos investimentos, né? Minha visão também é um pouco bem parecida com eles ali. Acho que primeiro o cara, né, quando ele inicia do zero, ele tem que fazer um planejamento, né, se organizar financeiramente. Aí depois ele tá definindo aí, né, os objetivos aí, né, para tá podendo começar a investir, né, e aprender aí, né, os investimentos básicos aí, né? Como eu falei, investimento não é só ações e cripto, né? É você criar um negócio, é você aí tem várias áreas para você estar diversificando, né, e começando aos poucos, né? Então, você tem que dar uma estudada primeiro, né, para estar indo buscar aí, né, o que for melhor para vocês. Bom, então vamos dar continuidade aqui. E em 2026 aí, eu queria saber da rapaziada aí do Beto aí, né? Onde colocar aí seu dinheiro em 2026 aí? Pois olha, rapaziada, onde colocar meu dinheiro em 2026? Cara, hoje, no cenário atual, eu compraria tudo em criptomoeda. Por quê? Porque tá barato. Mas, se a gente tá falando de, como é que eu posso te dizer assim, de segurança, assim, eu ainda acho que a renda fixa é um dos investimentos mais seguros, né? E tá pagando 14,25% da Selic hoje, né? Então, um CDI aí de 100% vai te pagar um dinheiro legal, né? Conforme o quanto você aportar no mês. Então, assim, com a experiência que eu tenho hoje, eu focaria 100% em criptomoeda. Por quê? Porque Ethereum tá muito barato, Solana tá muito barato e Bitcoin tá muito barato. Então, eu focaria nisso, em criar uma gordurinha ali, né. Mas para o pessoal que tá começando hoje, o melhor cenário, eu acho que para a pessoa começar hoje ainda é a renda fixa e os fundos imobiliários, por conta que a Selic tá alta, né, rapaziada. A Selic alta, os fundos imobiliário de tijolo, né, eles tendem a ficar um pouco mais baratos, né. Então, e com a Selic baixa, a tendência dos fundos imobiliários de tijolo é eles crescerem muito, né. Fica mais facilitado o financiamento e fica mais barato também, que a Selic mais baixa é a taxa de juros nossa, ela fica mais barata. Então eu acredito que é o cenário bom para você comprar fundos imobiliários, renda fixa e criptomoeda. Você tem essas 3 opções para você. Aí depende do teu perfil. O que eu faria no meu caso? Digamos que eu trabalho lá, recebo meus R$ 2.000, pago as minhas dívidas, me sobra R$ 300 todo mês. O que eu faria para mim ter um lucro, para mim ver um lucro nesse meu dinheiro? Eu colocaria ali uns R$ 100 na renda fixa, para mim ter uma base de segurança ali, e os outros R$ 200 eu veria como oportunidade. Como a Selic está alta, o que que tem a tendência a pagar mais? Fundo de papel, né, ou seja, MXF11, RBR11, esses daí estão pagando um dividend yield muito bom, né, e você vai ter um retorno legal ali também com os dividendos deles. Então, colocaria ali uns R$ 100 e os outros R$ 100 eu compraria Bitcoin, que é o mais seguro, o mais consolidado, né, das criptomoedas, e assim eu teria uma carteira já diversificada, mesmo com pouco, e a tendência daí depois dessa base é você ir analisando o mercado, vendo o que dá para você fazer, e conforme o tempo vai passando, vai chegando o teu décimo, tuas férias, se você é uma pessoa que trabalha de CLT, né, a tendência é você aportar mais ali, e sempre tendo tua segurança ali que é a tua renda fixa, né. E também não é só a segurança, também tem o caixa, aparecer uma oportunidade boa, você vai lá e compra. Como o Michael disse, né, você tem que ter um estudo, uma pessoa que te acompanhe, que fica ali lembrando para você que, as oportunidades do mercado, um grupo especializado em te ajudar, né. Então, com essa galera ali, e com você pelo menos procurando aumentar teu aporte, né, procurando ter teu trabalho ali fixo, procurando se desenvolver no teu trabalho, ganhar mais dinheiro, e junto com o pessoal ali que te forneça o conhecimento, e você também aprendendo com eles, né, a tendência é você aumentar teu aporte
e ter mais conhecimento e comprar as melhores coisas. Mas o cenário hoje é criptomoeda, renda fixa e fundo imobiliário. Ainda acho que essas 3 são as melhores. Ações também, né, acredito que ações também. Eu não tenho muitas ações na minha carteira, tenho um pouco ali, mas eu não entendo muito bem desse lado ainda. Entendo um pouco mais de fundo imobiliário, renda fixa e criptomoeda. Mas as ações eu acho que é pessoal, né, depende muito do tipo de qual que é a tua estratégia. Mas eu também compraria ações dependendo da oportunidade, dependendo de qual fosse a empresa. Acho que também dá pra colocar ela aí no meio, intercalar, né, ali com os fundos imobiliários, dependendo da oportunidade que tiver. Bom, essa é a minha opinião, né. Se quiser passar a tua opinião aí, Maicão, para o pessoal saber também, pode ficar à vontade. Então, eu também em 2026, o que eu faria? Depende, né? Tem vários níveis, né? Do iniciante e do avançado. Assim, se a pessoa está começando agora, em 2026, eu focaria mais em fundos imobiliários também e renda fixa. Por quê? Porque quando a Selic cair, as rendas variáveis vão subir, né? Então a Selic ela nunca fica lá em cima, só lá em cima. Tem ciclos de mercado que vão acontecer. Tem o ciclo de alta e o ciclo de baixa. E quando está em ciclo de baixa na Selic, a variável explode lá em cima. Então, o mais certo a se fazer é diversificar nesses dois, né? Eu diversificaria nesses dois, fazendo uma base, tá? Uma base ali na renda fixa, ali no CDI, num 110, 115 do CDI de uma conta digital, e, e o resto eu investiria em fundos, e esses fundos me dariam lucro, né, mensal. Com esse lucro mensal, aí eu começaria a comprar Bitcoin, diversificar em Bitcoin também. Com o lucro ali da renda fixa e dos fundos imobiliários, né? Eu começaria por aí. Com os lucros também ir comprando algumas ações, né? Então assim você vai crescendo todos os lados da ponte, né? Dos prédios aí que você está construindo, das bases, né? Então sem risco de perder, sem você tirar muito do seu bolso, porque fundos imobiliários trazem renda mensal e a renda fixa também te traz uma renda mensal. Então, com esses lucros, você ir diversificando. Eu faria isso, né? Para o iniciante. Sim, show de bola. E a visão do Maicão aí, né, sobre onde você colocar o seu dinheiro, né, em 2026, né? Então, concordo ali também, né, com as duas opiniões também ali. Mas eu invisto um pouco mais ali no mercado de cripto, né? E eu acho que o cara é iniciante, né, o que ele deve fazer, eu acho, onde que ele deve colocar o dinheiro dele em primeiro lugar, né, na minha opinião. Bom, o primeiro passo acho que seria, né, ele estar investindo, né, em conhecimento, né? E aí, ao decorrer do tempo aí, ele pode estar apoiando seu dinheiro aí, né, em alguns investimentos. Mas o primeiro ponto seria você estar investindo aí em conhecimento. Vamos mudar aqui agora para a próxima pergunta. E são mais duas perguntinhas aqui. Cara, então aqui, quanto que o cara precisa para começar, né, e como que ele pode proteger aí o patrimônio dele? Queria ver a visão aí do Beto aí. Pois olha, rapaziada, quanto preciso para começar? Aqui eu acho que é um ponto bem pessoal, né. Por exemplo, se for uma pessoa iniciante, eu acho que o ponto ideal para ela começar, assim, é quanto sobra para ela, né. Por exemplo, quanto que ela recebe, as dívidas, se ela paga aluguel ou não, quanto ela está disposta a investir. Então, que nem eu disse, né, se a pessoa recebe ali R$ 2.000, ela tem as despesas dela ali e sobra 30%, é os 30% que você deve investir, né. É abrir mão, às vezes, de algumas coisas para pensar no teu longo prazo, né. Isso daí é muito pessoal, né, eu penso mais assim que nem eu, né, que se aposentar hoje é difícil no Brasil, né. E não sei se vamos conseguir, mas eu acho que a gente tem que abrir mão de algumas coisas, pelo menos no início, para você criar uma constância ali, de começar, né, e ir mantendo aquela constância até depois você conseguir diferenciar as coisas, né, tipo, vou pagar isso, aquilo e aquele outro, vou investir tanto, e o que sobrar eu vou gastar comigo, por exemplo, né, para você também ter teu retorno, né.
Você vai ter esse retorno mais para frente, né, com os dividendos, com os lucros, mas acho que no início, assim, o bom seria a pessoa investir quanto ela consegue. Se você consegue R$ 200, investe R$ 200. Ah, mas eu quero comprar uma roupa, ah, mas eu quero comprar outra coisa, então, daí você não investe nada, e se você não investe nada, você não ganha nada. Então, que nem eu disse, às vezes você tem que abrir mão de: "Ah, mas eu preciso muito". Então, se você precisa muito, você não investe. E daí você tem que primeiro adquirir esse conhecimento de esse hábito de investir, né. O primeiro ponto é você adquirir esse hábito de investir e depois começar a montar ali teu esquema de como que você vai investir, né. Por exemplo, 20% eu acho que é um valor bom. Se você ganha ali, vamos supor 10%. Se você ganhar R$ 2.200 para você começar, 10% não vai interferir na tua renda, é um dinheiro que vai sobrar, você pode ir começando com 10%. No outro ano teve aumento de 5% no teu salário, você coloca 250. No outro ano teve mais 5%, já coloca 300. A tendência é você ir aumentando, né. Eu acho que hoje para a pessoa começar, assim, se ela tem pouco, 200, R$ 300, R$ 200, R$ 150. Tem fundo aí que custa R$ 3, então acho que R$ 50 aí depende muito de quanto te sobra, né. E como proteger o patrimônio, essa daí depende. Proteger, por exemplo, em fundo imobiliário, como que você protege o teu patrimônio nos fundos imobiliários? É acertando o momento certo de comprar, é vendo se o ativo é bom, é lendo o relatório mensal dele ali, né, vendo se é bom, se vale a pena, você vendo se é um fundo consolidado, se não tem muita dívida. Daí você tem que adquirir, que nem o David falou ali, né, você tem que adquirir mais conhecimento para conseguir se proteger mais. Por exemplo, que nem eu falei, hoje é um momento bom da Selic. O jeito mais certo de você proteger teu patrimônio é fazendo uma base forte na renda fixa, né. E aí você não fica tanto exposto, assim, na volatilidade dos fundos, das ações. Então, eu acho que a base, assim, para proteger o patrimônio da pessoa é o conhecimento dela e a renda fixa hoje, né. Que a renda fixa ela tende só a subir. Você guardando na renda fixa e se expondo ali nas variáveis ali, você não vai ter tanto prejuízo, né. Eu pelo menos acho assim. Mas o quanto você precisa para começar é quanto te sobra. Se você quer realmente investir e fazer isso virar um hábito, o quanto te sobra. E procurar cada vez mais ir aumentando o teu aporte, né. Levando em consideração que você já tem um trabalho, óbvio, né. Essa é a minha opinião também, rapaziada. Passar para o Maico aí. O Betão falou tudo já, o cara já é um magnata do mercado. Esse piá é bom. Sim, E o caramba, né? Pô, Pô, aprendi com os cara caras aí aí, né, tem. mano. Assim, não tem um valor assim específico para você começar, porque a gente tem fundos aí de R$ 7, R$ 6. No Bitcoin aí você consegue comprar a partir de US$ 5, se eu não me engano. Então ali na sim. faixa de R$ 30 você já consegue 30, 40, né? Se eu não me engano, Isso. no Bitcoin. Então, assim, que nem o Beto falou, é bem relativo esse valor. Não tem um valor sim específico. E aí você vai aumentando aí conforme não interfira na tua renda, né? Que nem o Beto explicou. Tem fundos aí bem baratinho, então que você pode comprar, vai te gerar renda todo mês. Criptomoeda você consegue comprar bem também, ali só com R$ 30 você já consegue investir. Se eu não me engano, esse é o mínimo, né? Então, assim, você pode começar com quanto você quiser. Então, R$ 7, olha, imagina, você se torna sócio de uma empresa a partir de R$ 7. Você já vai ver lá aqueles centavinhos pingar na tua conta todo mês. Como proteger o seu patrimônio? É que nem a gente falou lá atrás também. Renda fixa, um pouco em renda variável. Com o lucro, você comprar outros ativos mais variáveis ainda. Então, assim, você consegue se proteger. Porque, vamos supondo assim que você não comprou num ponto muito bom. Então, o ativo vai desvalorizar. Isso é fato. Só que esse ativo desvalorizando, ele não vai afetar tanto. Por quê? Porque você comprou ali num ponto ali que está mais protegido e você tem a outra variação do outro ativo. No outro ativo, ele pode estar bem positivo, pagando aquele desconto que você teve no outro ativo que você já não estava tão bem assim. Então é assim que você se protege. É a diversificação inteligente, né?
e comprando nos pontos bons, né? Reforçando mais uma vez, você ter aí o apoio aí do pessoal que entende que o mais importante no mercado é os pontos, simplesmente o ponto. O mercado ele é cíclico, ele vai ter o ciclo de alta e ele vai ter o ciclo de queda. Conforme você se posicionar nos lugares melhores ali, você vai ter uma variação mínima para baixo, né? Uma variação mínima negativa, porque ele está num ponto bom e o mercado já vai retornar isso para o seu preço aí positivo, né? Então é assim, você se protege assim. Muito legal e a visão aí dos dois aí. Concordo aí também aí com as duas visões aí, né? Acho que o quanto que você precisa aí não importa muito, né? O importante é você começar, né? E a forma de você se proteger, né? É você estudando, né? Estudando aí e ter mais conhecimento aí para estar se protegendo, né? Então, o valor aí, basta aí você querer estudar e é só começar, rapaziada. Então, vamos aqui agora, né, para nossa última pergunta aqui. Bom, a nossa última pergunta aqui, né, é como que um cara que hoje ele quer mudar de vida, né, como que ele tem que pensar, né? Então, eu acho que o cara, ele sim, ele tem que pensar, né, no longo prazo, ele tem que procurar também, né, gastar menos do que ganha, estudar regularmente, né, controlar as emoções, né? Às vezes você tá com um dinheirinho ali, aí aparece alguma coisa aí que você quer comprar, né, e você vai lá e gasta esse dinheirinho, né? E evitar aí, né, promessas de ganho rápido, né? Isso aí não existe, né? O cara que falar que você vai ter ganhos rápidos é mentira, né? E eu acho que sempre você ter foco aí, né? E deixar bem claro os objetivos que você quer alcançar, né? Eu acho que, na minha opinião, é isso aí, uma mente aí de uma pessoa que quer mudar aí de vida aí. Queria ver um pouco aí da opinião aí do Beto aí. Pois olha, rapaziada, acho que nessa de como pensa quem enriquece, eu acho que isso aqui eu vou dar a minha opinião, assim, né. Por exemplo, eu espera aí que eu mutei, foi mal. Eu aprendi, assim, sobre criptomoeda, digamos assim, faz muito tempo. Eu lembro quando eu vinha trabalhar e tinha um cara que sentava ali, mano, e ficava falando essas asneiras de criptomoeda perto de mim, cara. Eu falava: "O que esse cara tá falando, cara?" Era o David, né. "Que esse cara tá falando? Eu vou saber de criptomoeda, irmão. Quero comprar coisa no Free Fire, eu tô nem aí." Essa era a minha mente naquele tempo, né. E o cara falava: "Não, você pode se proteger e não sei o quê." Eu fiquei: "Mas o que que esse cara tá falando?" Não entendia nada, nada. Esse era o pensamento quando eu tinha 18, 19 anos. Com 20 anos, quando eu arrumei um outro emprego, que eu ganhava um pouco mais, eu ficava pensando: "Cara, eu vou ter." É aí que começa a mudar a tua mente, é quando você começa a ver as injustiça. Quando você começa a ver as injustiça, quando você começa a pensar, e olhar à tua volta e ver que o mundo é grande demais para você pegar e ficar só trabalhando, 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 e daí você pensa: "Cara, minha vida vai ser isso? Ficar trabalhando 35 anos da minha vida aqui dentro." Não que isso seja ruim, rapaziada, não desmerecendo quem faz, né. Ficar 35 anos trabalhando para eu receber, eh, lá na frente R$ 1.600, R$ 1.800 e ter que esperar ainda mais uns 7 anos para eu conseguir receber o meu dinheiro, que é tirado da minha folha, sem eu querer, sem eu poder falar que eu quero ou não. Entende? Aí começa a mudar a tua mente, quando você vê que é uma injustiça. E isso é independente de quem seja o governante, independente de quem seja o presidente, isso não vai mudar. É uma pirâmide que eles já perderam o controle e não conseguem mais arrumar, a tendência é aumentar cada vez mais, entende? E quem sofre é a geração atual, é a geração do Michael, a geração do David, a minha geração. A gente trabalha para sustentar os mais velhos que trabalharam para sustentar os outros e assim vai. Então assim, a tua mente começa a mudar quando você vê que você não vai se aposentar. A minha foi assim. Aí eu tive que pensar de um jeito: "Bah, mas eu não vou conseguir me aposentar, como que eu vou fazer para me aposentar recebendo R$ 2.500 por mês? Como?" Aí você
com aquele carinha do Primo Rico que passava no teu YouTube. Ah, aqui do Will Smith, da Lady Gaga e não sei o que, você vai ganhar tanto. Que passava no YouTube assim pra mim. Daí eu falei, mas o que esse cara tá falando? Daí eu comecei a entrar ali. Entrei ali vendo os vídeos. Daí eu falei, caramba, renda fixa, mano, é o melhor investimento que existe no mundo. Vou investir só em renda fixa. Comecei assim. Eu investia lá no CDB do porquinho do Banco Inter. Daí comecei a assistir uns vídeos de um tal de Primo Pobre. Era legal os vídeos daquele cara lá no começo, né, também era legal. Mas ele só falava de renda fixa, isso me estressava. Aí, os 2 tinham um ponto específico, tanto o Primo Rico quanto o Primo Pobre falavam só de que Bitcoin era cilada. Então, daí eu ficava: "Meu Deus, o Bitcoin é o perigo, mano". Eu ficava assim, né. Isso é a mente do cara. Aí, um dia assistindo, assim, eu vi um vídeo de um canal, assim, que eu recomendo pra todo mundo, que é o canal Geração Dividendos, né. Que o cara falou: "Eu vou te ensinar a investir do zero. Como ter uma carteira diversificada. Como saber ler um relatório, gerencial". Eu falei: "Pô, vou ver esses vídeos". E o cara começou uma carteira com R$ 150, investindo todo mês. E eu assisti, tipo, 8 vídeos daquele cara lá de 45 minutos, assisti tudo no dia, mano. Porque eu queria aprender mais sobre aquilo, porque eu queria saber como fazer o meu dinheiro crescer, eu queria sair dessa injustiça, eu queria um dia, quando eu tiver lá 40 anos, eu poder viver uma vida digna, que qualquer brasileiro deveria viver, né. E ali começou. Comecei a pensar, assim, diferente, aí comecei a conversar mais com o David, comecei a falar minha opinião, né, sobre investimento. O David começou a me passar uma opinião sobre, criptomoeda. Comecei a falar também sobre fundo imobiliário com o Michael me passou a visão dele, e assim vai, rapaziada. Depois que você procura aprender, parece que o universo começa a te trazer pessoas que só querem te ajudar a crescer. É a lei da atração. Quanto mais você quer uma coisa, mais aparece essa coisa para você. Ou seja, eu quero, e eu não digo assim: "Eu quero ficar milionário, eu quero ficar podre rico", não, eu quero ter uma vida digna, que chegue no final do ano eu fale: "Não, eu quero ir para fora do país esse ano. Não, eu quero ir assistir um jogo lá no estádio da Alemanha. Não, eu quero pegar esse ano, eu quero ir lá para os Estados Unidos curtir uma vida, curtir um mês lá". Entende? Que eu não seja escravo do meu trabalho, que eu não seja escravo do meu corpo, sabe? Que hoje, infelizmente, essa é a realidade. Mas não tem problema que essa seja a minha realidade, desde que daqui 20 anos eu possa usufruir, aproveitar a minha vida, entende? Eu penso assim. E, cara, o principal, assim, de verdade mesmo, é você andar com pessoas que querem ver teu futuro, que querem ver teu progresso, que procuram te ajudar, que estão ali para te ajudar quando você não sabe o que fazer, que estão ali para te ajudar, sabe, te aconselhar a crescer, mano. Eu acho que isso daí é o que mais conta, velho. Primeiro, assim, a pessoa que enriquece, ela tem que andar com as pessoas que procuram ver ela rico também. E você vê aquelas pessoas ricas também. Eu acho que começa muito com isso, a seleção de quem você quer para tua vida. Depois que você começa a aceitar só esse padrão de pessoa na tua vida, não desmerecendo que não é assim, né, lógico. Trato bem todo mundo, mas eu digo que esse tipo de pessoa que procura ver você crescendo, que procura te incentivar, te apoiar, essas pessoas merecem uma atenção a mais, sabe. Que é o caso do David e do Michael, né, que são pessoas que me ensinaram. Tudo que eu sei hoje eu devo muito ao David e muito ao Michael também. Então, eu falo isso, né, a gente é sócio de uma comunidade ali, mas a gente é amigo, somos todos amigos aqui. E tudo que eu tenho hoje, tudo que eu construí hoje, eu devo muito a conselhos do David, conselhos do Michael, entende. Só que eu sou um cara que não liga pra mim, digamos assim, eu não ligo de eu não comprar uma calça todo mês, não ligo de ficar sem comer uma carne de gado, entende. Eu não ligo, eu vivo no zero, zero absoluto para guardar mais, entende. Eu vendi meu carro para me investir mais, eu vendi meu caminhão para investir mais, por quê? Porque eu não ligo, não ligo, eu quero ficar rico, mano, eu quero só ter uma vida boa, entende? Eu quero daqui 15 anos ali, quando eu tiver 40, que eu não precise mais trabalhar, mano, entende? Não que eu seja vadio, né, mas é porque eu não quero viver a vida inteira dependendo do meu corpo, né. Mas eu acho que a pessoa que quer ficar rico, mano, ela tem que querer, velho. Eu acho que o primeiro ponto é você ver a injustiça e fazer teu cérebro entender que aquilo ali não é certo. E aí você procurar aprender sobre investir, né. Eu acho que é isso. Até me empolguei aqui, mano, mas é verdade, cara. Valeu, Michael. Falou tudo, Pia velho, aí, ó. Não tem. Mas é isso aí, cara. Como pensar, né? Como pensa quem enriquece. Geralmente, os caras que aí
são ricos, assim, eu já li alguns livros ali, alguns livros, né, referentes, né, a Napoleão Hills e, cara, eu li alguns livros assim e todos eles têm algo muito semelhante. Como que eles pensam? Tudo para eles é ativo. Tudo é ativo. Eles nunca gastam, tá, em um passivo. E o que é ativo e passivo? Ativo é o que vai te trazer renda, vai te trazer, né, valorização, e passivo é o que vai te tirar dinheiro. Vai te tirar dinheiro. É igual o Beto falou aí, ó, ele vendeu o carro dele. Ele tomou uma decisão de uma pessoa que já pensa que uma pessoa com a mente rica. Ele sabia, né, com o conhecimento aí que ele adquiriu, ele sabia que o carro dele de 40, daqui 10 anos ia valer 20. Né? Então ele sabe que daqui 20 anos esse dinheiro aplicado vai valer 60, 70, né? Então é assim que pensa uma pessoa que enriquece. Tudo que eles vão comprar, eles compram visando no futuro e quanto aquilo vai trazer para eles. Então, eles não gastam em carro, assim, que nem lá atrás, eu gastava muito em carro. Comprava muito carro, gostava de ficar trocando de carro. E o que aquilo me trouxe? Me atrasou a vida. Me atrasou a vida, assim, em todos os aspectos. Eu podia ter muito mais dinheiro hoje se eu tivesse tomado as decisões certas lá. Então, uma pessoa aí que, né, com a mente rica, ela vai pensar assim, no que tem oportunidade que eu posso investir que vai me dar retorno? Qual negócio que eu posso abrir? No que eu posso investir que vai me dar retorno? E não em gastar, né? Em consumir em coisas irrelevantes. Então, você começa a mudar, você mudando essa mentalidade, você já vai mudar em todos os aspectos, né? Você vai reter mais dinheiro, você vai fazer mais dinheiro. E eu sempre pensava, eu comecei a pensar nisso porque os ricos cada vez mais ricos e o pobre cada vez mais pobre, porque são consumidores e outros são produtores. Simples assim. Um é consumidor e outro é produtor. Eu resolvi passar para o lado do produtor, né, em vez do consumidor. Então, a mente de uma pessoa que enriquece, eu acho que pensa dessa forma. É isso aí, então, rapaziada. Acabamos de ver a visão aí do Beto e do Michael aí, né? Sobre diferentes pontos aí, né? Tirando aí algumas dúvidas aí, né? Várias perguntas aí. Eles acabaram de responder. E infelizmente aí o nosso tempo já tá se esgotando, né? Então, queria agradecer a todo mundo que assistiu esse vídeo até o final, né? Do nosso primeiro episódio aí, né? Fizeram, né? Multiplicando capital aí do Nova Renda, né? E vão vir muitos outros Uhum. episódios aí. A gente vai combinar Ah, com o com pessoal aí. certeza, né? Com certeza, Quero mano. Pode ter agradecer certeza. então a todos que assistiram aí. Palavras finais aí do Beto e do Michael aí. Fizeram aí. Muito obrigado aí pela presença, rapaziada. É um Obrigado, prazer estar rapaziada. Obrigado. conversando com vocês, cara. Vamos se E trombar. não se esqueçam aí, ó, que dia 5 tem aporte de novo na Dia carteira. 5 já? Dia 5 já. Ah, Dia Vamos isso. 5 ver já. quanto que vai sobrar do pagamento aí pra nós Falou, investir, cara. rapaziada. Alô, o cara mais rico da comunidade aí. É, Meu isso caramba. aí. Capaz, amigo. O mais rico aí não fala nada, você sabe O quem que mais é. rico, né? É mais quietinho do que todo mundo, né? É, com Isso aí, certeza, o rapaziada. cara aí, ó, tem. Mas vamos lá então, valeu, rapaziada. Boa noite pra vocês, Valeu, Obrigado a ótima todos que estão semana. valeu, assistindo valeu. e até mais. Até mais.